Olá, irmãos, bem-vindos ao canal Bíblia Online. Hoje o assunto que eu vou abordar é sobre a morte, ok? O que a Bíblia ensina sobre a morte e o julgamento? Nascemos, vivemos e morremos. E depois o que acontece? Esta pergunta tem desafiado a humanidade através da história do mundo. Nosso entendimento do que acontece após a morte influenciará muito a maneira pela qual vivemos. Para aqueles que procuram agradar a Deus, é importante saber o que Ele revelou sobre este assunto. Só por um estudo da Bíblia podemos evitar os perigosos erros da sabedoria humana. O que é a morte? O que acontecerá depois que morrermos? A Bíblia responde a essas perguntas. A morte é uma separação. Podemos entender este fato claramente considerando como a Bíblia descreve a morte espiritual. Comecemos no livro de Gênesis, onde encontramos pela primeira vez o conceito de morte. Quando Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele revelou que a consequência da desobediência seria a morte no mesmo dia do pecado. Vemos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Com certeza, Deus cumpriu sua promessa sobre a consequência do pecado, porque Ele sempre fala a verdade e nunca quebra uma promessa. Por causa do pecado do casal original, Deus expulsou-os do jardim do Éden. Vemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Mesmo tendo Adão vivido em seu corpo físico por 930 anos, ele e sua esposa morreram no dia de seu pecado, no sentido de que eles foram separados de Deus. A morte espiritual é a separação de Deus. O caso de Adão e Eva nos ajuda a entender que é possível estar fisicamente vivo, enquanto morto espiritualmente. Veja isso em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6, por exemplo. A razão para esta morte espiritual, esta separação de Deus é sempre a mesma, Separamo-nos de Deus pelo nosso próprio pecado, Vemos essa passagem em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. A morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, ele está morto. Vemos essa passagem em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes também, capítulo 12, versículo 7, nos diz que isto é o que acontece no fim da vida física. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que acontecerá após a minha morte? É claro que o espírito voltará a Deus. Mas o que ele fará com o meu espírito? Mesmo que a Bíblia possa não satisfazer toda a nossa curiosidade sobre o que acontece depois da morte, ela é clara ao apresentar diversos fatos vitais. Deus confortará o fiel e mandará o ímpio para um lugar de tormento. Vemos essa passagem em Lucas capítulo 16, versículo 25. Deus julgará cada pessoa. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Este julgamento será de acordo com a palavra que Deus revelou através do seu Filho, em João 12, capítulo 12, versículo 48, Ele julgará as coisas que fizemos em corpo. Vemos essa passagem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Passagem como em Mateus também, no capítulo 25, versículo 31 e 46, e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 12, mostram claramente que haverá uma eterna separação, morte espiritual entre os justos obedientes e os injustos desobedientes. Podemos concluir então que a morte eterna não é o fim da existência, gente, mas uma eterna separação de Deus, É óbvio, no caso do homem rico, porém desobediente, em Lucas 16, que uma pessoa ainda estará consciente, mas que o injusto nunca poderá atravessar a separação para estar na presença de Deus, Agora nós vamos ver, gente, responder aqui algumas aplicações, que tem aqui, respondendo a doutrinas humanas, Infelizmente, gente, irmãos, há muitas doutrinas conflitantes, Infelizmente, irmãos, há muitas doutrinas conflitantes sobre a morte e a eternidade, Consideremos brevemente 4 exemplos de doutrinas humanas que contradizem os ensinamentos da Bíblia, Primeiro, uma doutrina humana aqui. A morte é o fim da existência, As pessoas que não acreditam na existência de Deus, obviamente, negam a ideia da vida após a morte. Não é verdade? Outros, mesmo entre aqueles que se proclamam seguidores de Jesus, ensinam que os injustos deixarão de existir.
quando morrerem, né? Em contraste, Jesus claramente ensinou que a existência não cessa com a morte, né? Vemos isso em Mateus capítulo 22, versículo 31 ao 32, né? Pode procurar aí na sua Bíblia, tá? Lucas, e vemos também em Lucas 16, capítulo 19 ao 31. O problema fundamental nessa doutrina humana que diz que a existência cessa com a morte é o erro de não entender que a morte é uma separação e não o fim da existência da pessoa, né? Pode ver isso em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Algumas igrejas, seguindo doutrinas de homens, negam a existência do inferno, né? Que é outra coisa também. Mas a Bíblia mostra que todos serão julgados e separados, né? Os justos para a vida eterna e os ímpios para o castigo eternamente, né? Separados de Deus para sempre, né? E vemos isso em João capítulo 5, né? Versículos 28 a 29 e também em Mateus capítulo 25, versículos 41 ao 46, tá? Outra coisa também de doutrina humana que é a ideia da reencarnação, né? Muitas pessoas estão fascinadas pela ideia da reencarnação, incluindo-se aquelas pessoas que seguem religiões orientais como o hinduísmo e outras que aceitaram a filosofia da nova era ou os ensinamentos do espiritismo. A doutrina da reencarnação é que nossa alma voltará possivelmente centenas de vezes para viver novamente e para ser aperfeiçoada em consecutivas vidas. A Bíblia não diz nada para provar essa ideia. Em contraste, a Bíblia ensina que morreremos só uma vez, né? Vemos isso em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 ao 28, que diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então quer dizer que a pessoa morre e já vem o juízo, tá, gente? Não fica esperando aí a vinda de Jesus para ter juízo, não. Morreu, já tem o juízo ali na hora, tá bom? Assim também Cristo, né, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação, tá? Pense no significado desta afirmação. Se uma pessoa precisa morrer muitas vezes, qual é o valor do sacrifício de Jesus? Não é verdade? Teria ele também que morrer muitas vezes? Né? É muito estranho isso, né, não? Esta passagem mostra que ele morreu uma vez para pagar o preço de nossos pecados, né? Vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que afirma que cada pessoa será julgada, né? Segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não é verdade? E nesse versículo, gente, Paulo não fala de corpos, mas de um corpo só, tá? O meu espírito não voltará para ser aperfeiçoado em outros corpos. Quando morremos, o nosso espírito volta para Deus, né? Se tivesse reencarnação, não teria essa passagem na Bíblia que diz que o espírito volta a Deus, né? Automaticamente o espírito já seria reencarnado em outro corpo, não é verdade? Note também que a ideia de que nossas almas são aperfeiçoadas através da reencarnação é absolutamente oposta à doutrina bíblica, de que somos salvos pela graça de Deus, né? Vemos isso em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, tá? Outro ponto também de doutrina humana, o purgatório, né? A doutrina do purgatório foi propagada pelo catolicismo, né? E sugere que há uma oportunidade depois da morte para sofrer por causa de certos pecados antes de entrar no céu. Não acredito, gente, porque eu acho que a gente tem que se redimir, pedir perdão dos nossos pecados em vida. Porque na outra passagem lá diz que quando morre já vem o julgamento. Então, se quando morre já vem o julgamento, não tem esse negócio de você ficar esperando em algum lugar, sofrendo, alguma coisa assim para estar pagando os seus pecados, né? Se fosse assim, então, gente, todo mundo não procuraria andar em santidade, né? Iria pecar à vontade, tudo porque saberia que depois da morte teria uma chance, não é verdade? Poderia pagar lá seus pecados e tá tudo bem. Mas não é assim. Na própria Bíblia, Jesus ensina pra gente que nós temos que nos redimir, andar justo, né? Procurar fazer as coisas certas, né? Não pecar, pedir perdão dos pecados, para você estar certo, né? Para na hora da sua morte você, né? Ter a salvação. Não é isso? E essa doutrina, gente, diminui o valor do sacrifício de Cristo também, né? Que deu a seus servos o dom gratuito da salvação. Não podemos merecer nossa passagem para o céu nem antes nem depois da morte, né?
Quando a Bíblia fala da situação dos mortos, ela diz que é impossível ao ímpio escapar dos tormentos para entrar no conforto dos fiéis, né? Você vê essa passagem em Lucas, capítulo 16, versículo 25 ao 26, tá? A doutrina do purgatório simplesmente não é encontrada na Bíblia, tá? Um outro ponto, gente, de doutrina humana é a comunicação com os mortos, né? A prática do espiritismo e de algumas outras religiões, ao tentar comunicar-se com os mortos, é absolutamente oposta ao ensinamento da Bíblia. Quando o homem rico de Lucas 16 pediu que um mensageiro dos mortos fosse enviado para ensinar sua família, Abraão disse que isso não seria permitido e que nem era necessário, né? E você vê essa passagem em Lucas 16, né? 27 ao 31. No Velho Testamento, Deus condenou como abominações esses esforços para consultar os mortos. Você vê essa passagem em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 12. Tá? A consulta aos mortos é ligada à idolatria e à feitiçaria, coisas que são sempre condenadas, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento. E absolutamente sempre errado tentar consultar os mortos, né? Porque na realidade, como disse Abraão, não tem como uma pessoa passar, existe um abismo enorme entre onde está um no tormento e outro na glória, né? Então, gente, quando vocês procuram esse tipo de coisa, tá? Não vem da pessoa que morreu, tá? Não tem como, gente. Então, o que satisfaz ali o desejo da pessoa na hora ali são demônios atrás dessas coisas, tá? Então, por isso que Deus abomina esse tipo de coisa, para você não procurar, porque não é. O demônio, ele sabe de tudo, né? Se você vai consultar lá uma carta psicografada, o demônio, ele sabe toda a vida da pessoa. Ele vai escrever exatamente as coisas mais íntimas da pessoa ali, fazendo com que você acredite que seja realmente ali um ente querido seu, tá? E na realidade não é. Então você está caindo no engano, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? O que faremos, né? O entendimento correto do ensinamento bíblico sobre a morte tem aplicação prática em nossas vidas, tá? Eis duas sugestões específicas sobre as aplicações que devemos fazer, tá? Em primeiro lugar, devemos resistir a doutrinas e práticas que não são baseadas na Bíblia, tá? Incluindo a ideia de que a existência termina com a morte, tá? Não podemos acreditar nesse tipo de coisa, né? As tentativas de comunicar-se com mortos, jamais podemos fazer esse tipo de coisa, também Deus pediu para não fazermos, né? A doutrina do purgatório, não existe purgatório, gente, não tem lugar para você se redimir e ganhar ali a sua salvação depois da morte, tá? E a doutrina da reencarnação, não é possível você reencarnar, sendo que o espírito seu volta a Deus. Segundo ponto, gente, que devemos viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, tá? De modo que estejamos prontos quando encontrarmos Jesus, tá? Vemos essa passagem em Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44 e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 13, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal aí, ative o sininho, tá? Para não perder nenhum vídeo. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.